sei que quando a gente fala em projeção ortogonal, muita gente tem dificuldade em entender isso. E com razão, porque não é tão fácil assim a gente pensar em projeção ortogonal. Mas eu quero que vocês entendam que quando falar em projeção ortogonal, pensa no sol ao meio-dia, pensa na sua sombra ao meio-dia. Já repararam que meio-dia a gente não faz sombra? Você está lá na rua, aquele sol forte, e aí quando der meio-dia, olha para o chão. Quando você olhar para o chão, você não vai ver sua sombra vai ser tipo uma bolotinha assim, ó. Por quê? Porque não faz sombra, porque ao meio-dia o sol está perpendicular, fazendo 90 graus com a gente. Quando vai passando o tempo que o sol vai inclinando, aí a nossa sombra vai aumentando. É assim que funciona. Então, quando a gente fala em ortogonal, quer dizer 90 graus. É a sombra de determinado objeto a 90 graus. Então, para a gente entender melhor, pense aqui comigo. Eu tenho aqui o que eu chamei de plano de projeção e tem segmento de reta AB aqui. Aí a gente chegou aqui e jogamos um feixe de luz, né? Jogamos aqui um feixe de luz. A sombra desse objeto vai ser a projeção ortogonal dele, como se fosse o nosso pincel aqui. Você jogou aqui um foco de luz, a sombra dele no chão vai ser a projeção ortogonal. Então, se ele está paralelo e a sombra bateu, a luz bateu aqui, a projeção ortogonal dele vai ser algo semelhante a ele, vai ser igualzinho na verdade, né? A sombra vai ser isso aqui, ó. Então, nesse segmento AB, a projeção ortogonal dele vai ser isso aqui, que eu vou chamar de A', B'. Mas aí, entendam comigo, pensa na ideia do poste que eu falei com vocês, ou na nossa ideia quando a gente está no sol ao meio-dia. Na medida que você vai inclinando, a sua sombra ela tende a diminuir. Então, pode inclinar para cá ou pode inclinar para cá. Então, está aqui. Aí você começa a inclinar e a sua sombra vai diminuindo até você ficar assim, ó. E aí vai fazer de novo só uma bolinha aqui embaixo, como é esse exemplo aqui. Tá aqui assim, você inclina um pouquinho, essa sombra vai diminuir. Olha a projeção ortogonal desse segmento CD. Nós viemos para cá, olha, e chegou numa sombra um pouco menor do que aqui no segmento CD, olha só. Vou chamar de C', D'. A sombra dele ficou um pouco menor, porque ele vai estar o quê? Inclinadinho. Pode inclinar para cá ou pode inclinar para lá. Então a gente vai inclinando até ficar assim. Quando chega desse jeito, você joga um foco de luz, como esse segmento AF aqui, olha. A projeção dele vai ser justamente um pontinho assim. É isso que você vai enxergar, tá? Então, de novo, pensou em projeção ortogonal, pensa na sombra de determinado objeto quando está sobre uma luz de 90 graus. Olha como que isso cai para a gente no Enem. Falou que tinha assim, uma pirâmide, né? Imagina, por exemplo, que tem uma formiguinha, né? Um inseto com formiguinha, que faz a seguinte trajetória. Sai de A, vai até E, sai de E, vem até M, sai de M, vai até C. A questão pediu para a gente a projeção ortogonal da trajetória que esse inseto fez. Gente, é mais fácil do que vocês imaginam. É só pensar em segmentos de reta. Quando ele saiu daqui, do meu segmento A, e foi até o E, do meu pontinho A e foi até o E, esse segmento AE aqui, olha, ele projetou uma sombra aqui no meu plano de projeção. Repara que eu tenho esse ponto aqui, e esse ponto aqui, a projeção dele é esse pontinho aqui, né? Como eu falei para vocês. A projeção de um ponto vai ser um ponto. E aí, esse segmento AE, ele vai projetar uma sombra aqui nesse plano de projeção. Então, a projeção do segmento AE é isso aqui, olha. Coloquei aqui a base, que é o nosso plano de projeção. Então, o segmento AE, a projeção dele é isso aqui. Depois, o iniciado vai falar para a gente que ele saiu de E e foi até M. Então, olha só. Ele vai sair de E e vai vir até M. E aí, esse segmento é M, a projeção dele vai ser essa sombra aqui, olha. A projeção dele vai ser essa sombra aqui. Então, essa projeção M é isso aqui, olha. Depois, o que o iniciado falou para a gente? Falou que ele saiu de M e foi até o C. A projeção dele vai ser justamente aquele segmento MC ali, né? Vai estar subindo aqui para a gente, olha. Aí, dentre as opções que apareceu lá, uma delas, que era perfeitamente condizente, seria essa aqui, olha. Essa aqui seria a projeção ortogonal da trajetória AEMC. Então, quando você pensar em projeção ortogonal, pense em segmentos de reta.